Farrapo Humano é um filme americano de 1945, dirigido por Billy Wilder e estrelado por Ray Milland, Jane Wyman e Philip Terry. Don Burnham, um alcoólatra de longa data, está sóbrio há 10 dias e parece já ter passado pelo pior, mas sua vontade acaba de se tornar mais traiçoeira. Fugindo de um fim de semana no interior planejado pelo seu irmão e sua namorada, ele começa uma maratona de bebedeira de 4 dias que podem muito bem ser seus últimos, de um jeito ou de outro. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 191 na lista aí, 2001 filmes. Acho que já comentei recentemente quando a gente assistiu o Pacto de Sangue que eu particularmente gosto do Billy Wilder, apesar de não ter visto tantos filmes dele assim. Tô corrigindo isso aí agora, mas já tinha visto o Pacto de Sangue antes e já tinha visto o Peter Gunn, que é o seriado que ele fez, que eu gostei muito. Então, era um diretor aí que eu meio que já tinha um interesse. E assisti uma exposição dele uma vez, foi muito interessante também. Então é isso, tava curioso pra ver mais esse. É um filme bem famoso, né? Um grande clássico realmente, o Farrapo Humano, que aliás é um título bem interessante, em inglês é The Lost Weekend, né? É o fim de semana perdido, porque a ideia é que é um fim de semana em que era pra ele ter feito alguma coisa e ele não faz nada. Ele não lembra nem que dia é direito no final, mas não é tanto do tipo também, ele não tem amnésia de um fim de semana, porque eu acho que o título pode fazer parecer isso, não é bem o que acontece. Mas é um fim de semana jogado fora, assim, né? Farrapo Humano deixa mais dramático a coisa, talvez, né? Acho que é um título talvez meio exagerado. Mas, no fim, realmente é um filme sobre uma coisa muito específica, então eu acho que a sinopse fala muito bem sobre a coisa que tá acontecendo, porque o filme é sobre esse fim de semana em que ele tava lá enchendo a cara, fazendo tudo que ele foi capaz pra beber, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter nada, arranjando dinheiro de algum jeito, pedindo emprestado, pegando um dinheiro que tava escondido que era pra dar pra empregada que ia limpar a casa, né? Fica meio essa coisa. E realmente fugindo da namorada. O irmão viajou, foi lá nesse passeio do fim de semana, que ele fica inventando desculpas pra não ir. E bom, é isso. Basicamente é um filme sobre um homem enchendo a cara. É meio essa ideia, né? Compulsivamente enchendo a cara. Eu acho que até não tem muito detalhe pra eu entrar neles, né? Porque é muito... Ele é um escritor, né? Tem essa ideia. Ele é um escritor fracassado, ao ponto que dá a entender que ele, na verdade, nunca publicou nada. Talvez historinhas por aí, mas eu acho que ele nunca publicou um livro. Apesar dele se dizer escritor, ele não tem de verdade essa profissão, né? Ele quer ser um escritor, mas ele passa o tempo todo bebendo. Num determinado momento do filme, ele fala que ele vai escrever um livro, que o livro vai ser justamente sobre ser alcoólatra e sobre o álcool e tal. E aí, nesse livro, ele pretende contar a história de como ele conheceu a namorada e quando ele conheceu ela, ele meio que parou de beber, o que reforça aí uma ideia de que enquanto ele estava feliz, ele não precisava beber, ele bebe pra esquecer os problemas, né? E bom, é isso, ele bebe tanto que num determinado momento ele vai parar na ala de alcoólatras de um hospital psiquiátrico, sabe? Umas coisas assim. Ele chega a contemplar tirar a própria vida, mas acaba não fazendo isso. E bom, é basicamente isso o filme, assim. Não tem, acho que, muitos detalhes pra entrar, porque o filme é basicamente isso. E a minha opinião assistindo foi que, assim, eu queria ter gostado mais, mas eu não consegui gostar muito. E eu acho que o principal motivo pelo qual eu não consegui gostar muito é que, pra mim, a representação dele como alcoólatra não é verossímil. E assim, eu vou ser sincero, eu conheço pessoas que bebem muito, eu conheço pessoas, ou já conheci pelo menos pessoas que bebiam num nível um pouco problemático. Nunca conheci ninguém no nível dele, né? Então admito que não tenho essa experiência de ter realmente conhecido alguém tão alcoólatra quanto o Burnham, protagonista do filme. Mas, obviamente, a essa altura já vi muitos filmes sobre o assunto que, assim, sim, também são outras obras de ficção, mas eu acho que a sensação vendo o filme é que parece pra mim que o filme ilustra estar alcoolizado, o próprio estar bêbado, e eu não é nem a compulsão por beber, não é essa a parte que me incomoda mais. Eu acho que é mais o jeito como ele é quando ele está bêbado, que é muito, não parece de verdade pra mim, sabe? Parece exagerado de um jeito que eu não vejo sentido, e eu não sei
de novo, eu posso estar errado. Eu posso estar errado e pode ser que realmente existam pessoas que fiquem como ele fica. Tem uma cena que eu achei bem bizarra, que é uma cena em que ele alucina que abriu um buraco na parede e saiu um rato e veio um morcego e o morcego atacou o rato. E é uma cena que parece muito, sei lá, se você me dissesse que isso é uma viagem de drogas pesadas, um LSD, sei lá, uma coisa assim, eu acho que eu ia acabar acreditando, eu acho que ia ser mais plausível pra mim. Mas, e de novo, eu não tô dizendo que não pode ser que alguém fique bêbado e veja coisas desse jeito, mas não parece de verdade pra mim. Quando ele está bêbado, não parece que ele tá bêbado, parece que ele tá com outra coisa, ou que ele tá, sei lá, meio normal, não sei, assim, eu acho que o filme, a única crítica, é de verdade, a única crítica que eu tenho ao filme, assim, é que eu acho que ele não me passou veracidade no bêbado, que é literalmente o único assunto do filme, porque é um filme bem focado nessa uma única coisa. Então, não sei, assim, sendo sincero, e sendo sincero também no fato de que de repente isso faz sentido e eu é que nunca conheci ninguém assim, mas trabalhamos com verdades e com sinceridade nesse canal, e a sinceridade é que pra mim pareceu muito falso, não me inspirou verdade, assim. E aí isso fez eu gostar um pouco menos do filme, assim. Eu de verdade queria ter gostado mais, é um filme que eu realmente queria ter gostado mais, mas eu não consegui achar ele tão legal assim. O filme é baseado num livro num livro de um escritor chamado Charles R. Jackson, escrito um ano antes. Eu não sei detalhes sobre esse livro, então eu não sei se de repente o livro também foi escrito de um ponto de vista de alguém que não tinha experiência no assunto e inventou da cabeça dele o que ele achava que devia ser, ou se o livro, de repente, pelo contrário, foi escrito por alguém que tinha muita experiência no assunto, ou se o filme também viaja e muda coisas do livro que perdem sentido. Eu não sei essas partes, eu não encontrei essa informação. Como eu sempre falo aqui, eu também não faço uma pesquisa densa, isso aqui é um vídeo do YouTube, não é um TCC, então não é uma tese de mestrado, então assim, tem um limite do quanto eu tenho tempo para pesquisar e montar isso aqui, é mais curiosidades, né, e não é uma pesquisa tão detalhada assim. Então nessa pesquisa que eu fiz de curiosidades, eu não achei detalhes se o filme é realmente fiel ao livro, ou se o livro é considerado que retrata muito bem, ou o próprio filme, eu não encontrei muita informação sobre isso, se no geral as pessoas acham que ele retrata bem. Porém, o filme foi um imenso sucesso e foi extremamente elogiado, e acho que é até hoje. Então... Mas aí eu não sei se isso não significa que as pessoas, tipo... independente de ser uma retratação fantasiosa, é muito bom, ou se as pessoas acharam que pareceu verossímil, sabe? Enfim, como eu comentei recentemente no vídeo do Pacto de Sangue, o Wilder teve a ideia de fazer esse filme pela experiência dele trabalhando com o Raymond Chandler lá no Pacto de Sangue, porque o Raymond Chandler era um alcoólatra em recuperação ali, tava sem beber, mas conta-se que o processo de fazer aquele filme foi tão caótico e tão estressante pra ele que ele voltou a beber no processo de fazer aquele filme. E aí o Wilder acabou fazendo esse filme, nas palavras do Wilder, em parte pra explicar o Chandler pra ele mesmo, pra explicar pro próprio Chandler sobre o que ele sentia em relação a isso, né, ao álcool e tal. Não sei o que o Chandler achou disso, não encontrei nenhum lugar falando essa parte. Não sei se ele gostou ou se ele ficou ofendido. Aparentemente o Charles Brackett, que é produtor e co-roteirista do filme aí, junto com o Billy Wilder, ele queria a Olivia de Havilland pra fazer o papel da namorada, mas parece que ela estava envolvida num processo judicial na época. Isso impedia ela de aparecer em qualquer filme. Não sei se porque o processo tinha a ver com filmes ou se era só uma questão de opinião pública e tal, não sei. Mas eu sinceramente acho que o papel da namorada no filme é tão pequeno que eu não acho que fazia muito sentido gastar uma atriz famosa, sabe? Eu acho que no fim o filme não tem ninguém famoso, ou pelo menos ninguém que eu já conhecesse, né? Todo o elenco do filme é de pessoas, atores essencialmente novos pra gente aqui, né? O Ray Milland, por exemplo, tinha feito Contrastes Humanos, que a gente já viu aqui, mas ele não era o protagonista, assim, ele não era um dos personagens principais ali. Então tem atores aqui que eu acho que a gente já viu em outros filmes, mas não estrelando, né? Não com papel de destaque. E eu acho que se fosse pra ser alguém famoso fazendo o papel do próprio Burnham, eu acho que faria sentido botar um grande ator ali pra fazer essa interpretação tão dramática do cara bêbado
bêbado e tal, eu acho que faria sentido. Mas a namorada, eu acho que é uma personagem muito pequena no filme, eu não acho que justificaria uma atriz muito famosa. Dizem que, além da Haviland, que não pôde, também cogitaram a Katharine Hepburn, eu acho que seria uma péssima ideia. Cogitaram a Jean Arthur também, não acho que fazia sentido. Eu acho que no final a melhor coisa foi ser uma atriz nova, porque uma atriz muito famosa corria o risco de forçar a barra pra aumentar o papel dela, ou simplesmente de ficar estranho ela tá tão apagada ali, tão pequena, ou ela podia de repente acabar roubando a cena, o que eu acho que seria um problema, porque o filme não é sobre a namorada, o filme é sobre o cara e o álcool, sabe? É a relação, o segundo protagonista do filme é o álcool, né? É o cara e o álcool. Então eu acho que foi bom que ficou uma atriz nova. Aparentemente, quando o filme foi exibido pela primeira vez aí pra esses plateia de teste, assim, né, que eles faziam muito pra ver a opinião do filme, se o povo tava gostando do filme, as pessoas riram da atuação exagerada do Milland. O que é engraçado, porque eu até não acho que ele atua tão exagerado assim, comparado com outras coisas que a gente já viu, mas eu entendo um pouco. E fala que as pessoas deram risada, assim, com a atuação exagerada dele, o que pra mim reforça um pouco a ideia de que de repente não parece muito verdade, ele não parece um bêbado de verdade ali em cena. Mas aparentemente isso fala que essa exibição foi sem a trilha sonora, e meio que tava tipo umas músicas aleatórias temporárias tocando, e acham que essas músicas atrapalharam muito a interpretação do público do que eles estavam vendo. E aí diz que depois que a trilha sonora oficial foi feita, eles passaram de novo para as pessoas e aí funcionou muito melhor. E aí a trilha sonora desse filme é feita pelo Miklos Rozsa, não faço ideia de como se fala isso, que é o mesmo que fez a trilha sonora do Quando Fala o Coração, que a gente viu aqui esses dias, bem recente, do Hitchcock com a Ingrid Bergman e tal, que é um filme que justamente tinha, eu cheguei a falar, né, que se comenta sobre a trilha sonora ganhou o Oscar, se eu não me engano, daquele filme, e foi a coisa que ele foi pioneiro no uso do theremin. Eu acho que eu falei isso no vídeo, não lembro, mas se não falei, tô falando agora, que ele foi pioneiro no uso do theremin em trilhas sonoras como um instrumento muito característico para demonstrar suspense em cenas. E eu falei que no outro filme eu não prestei atenção, né, eu não reparei, talvez porque seja uma coisa que hoje em dia já é tão comum usar esse tipo de sonoridade em coisas assim, acabou passando batido pra mim. Mas aí nesse aqui eu prestei atenção, eu até não sabia que era o mesmo cara, mas por acaso nesse aqui assistindo, pegou mais pra mim a trilha. Então eu achei a trilha do filme bem interessante, eu gostei da trilha desse. Foi uma que ela me chamou mais atenção enquanto eu tava assistindo, assim, de um jeito que a do outro não chamou. Corrigindo uma coisa que eu falei mais cedo, eu disse que eu não encontrei muita informação sobre se o filme é muito diferente do livro, mas na verdade tem sim, eu que não lembrava. Segundo a internet, o filme é sim muito diferente do livro, tem bastante diferença. Fala que um dos pontos em que ele mudou é que o livro fala muito sobre, acho que não abertamente, né, mas indica muito a ideia de que o Burnham seria um homossexual no armário. Aparentemente o próprio autor também era, e aí parece que ele colocou muito isso no personagem, aí adicionando a essa crise que ele tem com a vida, né, esse problema de não conseguir viver a verdade dele, como a gente fala hoje em dia geralmente, né. Então não tem isso no filme, foi totalmente tirado do filme, mas aparentemente isso era uma coisa bem relevante no livro que saiu. Aparentemente a indústria do álcool nos Estados Unidos, a indústria de bebidas nos Estados Unidos, ficou muito incomodada com o filme. Lançaram uma campanha para tentar acabar com o filme antes mesmo do filme ser lançado, provavelmente já estava sendo divulgado, né? E eles conta-se que eles chegaram a recrutar um gangster para oferecer $5 milhões para Paramount para comprar o negativo do filme e queimar, e impedir que o filme fosse lançado, reproduzido, copiado, e a Paramount recusou. O filme foi lançado no fim, mas o Billy Wilder em algum momento disse que se tivessem oferecido os 5 milhões para ele mesmo teria pegado o filme e queimado, porque olha, é um tanto de dinheiro. Nessa época era mais dinheiro ainda. Então tem essa curiosidade. Realmente eu entendo total assim a indústria de bebidas se incomodando com o filme, porque eu acho que realmente é um filme com uma mensagem muito contra beber álcool. A mensagem do filme é realmente fuja do álcool, total, assim, porque o cara tá destruído. O filme foi um imenso sucesso de público e de crítica, como eu acho que eu comentei lá no começo. O filme foi indicado a 7 Oscars, bastante coisa, e ele não ganhou os prêmios de melhor edição, melhor trilha sonora original e melhor fotografia. E aí eu até não chequei, mas eu acho que a trilha sonora
original, justamente quem ganhou foi o mesmo compositor pelo outro filme, porque eu acho que ambos são do mesmo ano. Mas enfim, ele venceu os prêmios de melhor roteiro adaptado, melhor ator pro Ray Milland, ele ganhou o prêmio de melhor ator pelo papel dele no filme. Caiu de novo naquela coisa que eu não sei com quem ele tava concorrendo exatamente, mas pensando só no filme em si, pra mim, eu não sei se parece muito justificado, não. Não gostei tanto assim da atuação dele. Naquilo que eu falei, eu não sei o quanto é culpa dele, mas pra mim não passa a verdade. Não parece pra mim que ele tá bêbado na cena que é pra ele tá bêbado, sabe? Tirando uma outra cena, eu acho que tem uma outra cena que ele faz melhorzinho. Mas eu acho que em muitas cenas ele não passa. Não passa. Então... Não que eu quisesse que ele tivesse atuando igual, sei lá, o Tom Cavalcante fazendo João Canabrava, sabe? Não é isso. Obviamente não é isso que eu tô falando, mas eu também não acho que o que ele fez funcionou muito bem. Enfim, o filme também ganhou o Oscar de melhor diretor pro Billy Wilder e de melhor filme. Então foi um filme muito aclamado no Oscar, grande vencedor aí do Oscar. Além disso, o Ray Milland também venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes. Esse ano foi o ano em que aconteceu o primeiro Festival de Cannes da história. Foi o primeiro de todos os festivais de Cannes. E aí o Ray Milland foi o primeiro vencedor do Festival de Cannes com o papel dele nesse filme. De novo, eu não acho que ele tava tão bem assim, mas eu acho que de repente a ideia pega muito as pessoas e aí as pessoas quiseram muito gostar e acabam gostando, eu não sei. Eu acho que talvez, pra mim, pega muito a bagagem que eu tenho de atores hoje, né? Como se atua hoje, e eu acho que o como se atua hoje passa muito mais verdade, né? Eu acho que a atuação hoje é muito mais preocupada em ser verdadeira, ou parecer verdadeira, porque, de novo, é atuação, do que eu acho que era naquela época. Eu acho que isso influencia muito minha opinião, assim, é inevitável, né? Mas não achei que foi merecido, não. O filme também ganhou a Palma de Ouro nesse Festival de Cannes, porém, o primeiro ano do Festival de Cannes, ele entregou 11 palmas de ouro, todas para países diferentes. Os 11 não são todos os países que participaram do festival. Se eu não me engano, foram 23, 20 alguma coisa, países participaram do festival com filmes. E aí, esses 11 levaram cada uma palma de ouro para um filme seu. Os Estados Unidos, por exemplo, teve mais de um filme concorrendo, mas não ganhou 2 prêmios, não ganhou 2 palmas de ouro, né? 2 do mesmo prêmio. Então eu acho que eles intencionalmente talvez tenham feito uma coisa por país, mas não foram todos os países. Se eu não me engano, nos anos seguintes ainda aconteceu de darem prêmio para mais de um filme, mas eu acho que esse é o único que foi para tanto filme. Mas aí é isso. Então ele ganhou a Palma de Ouro, mas de novo, dividindo aí com outros 10 filmes, dos quais um foi Desencanto, britânico, que a gente assistiu aqui recentemente, e outro foi Roma Cidade Aberta, o italiano, que a gente também viu aqui há pouco tempo. Naqueles eu não comentei, eu não tinha encontrado essa informação na época, quando eu fiz o vídeo daqueles filmes, mas esses 3 todos ganharam essa primeira Palma de Ouro. Lembrando que foram 11 filmes no total que ganharam, então, mas esses estavam inclusos. E é isso, né? Acho que eu já falei bastante. O calor tá complicado. Vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre esse filme. Olha, o livro começa falando uma coisa que eu acho que é verdade. Ele diz que antes de Farrapo Humano, bêbados em Hollywood eram em sua maioria figuras cômicas, na verdade caricatas, bufões adoráveis cambaleando e fazendo piadas com a voz arrastada e passando cantadas em garotas bonitas. E eu acho que é verdade, assim. Eu acho que realmente a gente já viu vários personagens bêbados aqui, mas eles eram sempre personagens cômicos. Não faz muito tempo que a gente assistiu o filme com o Humphrey Bogart, o Aventura na Martinica, que um dos personagens principais do filme é o cara que é bêbado e ele meio que fica bancando o cara porque o cara ajudou muito ele no passado e tal, e é isso, tudo o cara fica querendo beber o filme inteiro e ele é meio que esse gentil cambaleando, falando enrolado, né? Que, de novo, eu não acho que o personagem desse filme deveria ser exatamente aquele. Aquele é um personagem cômico, mas eu também acho que aquele parece mais acreditável do que esse aqui de algum jeito. Enfim, mas realmente é verdade, não era muito comum você ter o personagem bêbado como sendo um papel dramático. Era geralmente um papel cômico. Fala uma coisa interessante aqui, que o Wilder disse que foi depois desse filme que começaram a levar ele a sério. O que de repente faz sentido pelo que a gente viu aqui. O Pacto de Sangue é um filme... é filme noir, né? É um filme de entretenimento, de mistério, suspense, mas é aquele suspense de entretenimento, né? Esse aqui é um drama humano. Então é realmente o tipo de filme que normalmente considera-se mais erudito, né? Então acho que faz sentido. E o livro termina dizendo que nenhum outro filme sobre alcoolismo ou sobre qualquer tipo de vício feito depois desse conseguiu evitar fazer alguma referência a ele. O que aí eu já não sei se não é meio um exagero, né? Eu acho que é fácil falar esse tipo de coisa quando você meio que não sai do básico, né? No sentido de não sair dos filmes mais famosinhos ou, sei lá, mais padrãozinho. Que é algo que eu sempre falo que o livro faz muito. Mas o livro tem um grande texto, fala muita coisa que a gente já falou aqui. Fala da trilha sonora, fala do
Oscar, fala dessa coisa da indústria de bebida, oferecer dinheiro e tal pra cancelar o filme. Cita 2 cenas como grandes retratos do que ele tá passando nesse desespero pra conseguir mais bebida, que eu não comentei, mas acho que são cenas interessantes realmente, que é quando ele resolve penhorar a máquina de escrever, que é uma grande coisa, né? Porque afinal de contas ele quer ser escritor e aí ele tá penhorando a própria ferramenta do trabalho ali, que ele na verdade não tem, mas é o que ele quer ter. E ele tenta penhorar e ele não consegue porque é um feriado judeu no dia, que é o Yom Kippur, e a ideia é que a maioria das lojas de penhores em Nova York, onde o filme se passa, eram judias, mas comentam no filme que mesmo os que não... Eles têm um acordo, que aí os que não são judeus também fecham nesse dia, e em troca, os que são judeus fecham no dia que é feriado dos outros, que eu não lembro agora quem que ele diz que são os outros, mas enfim, fica essa coisa, que aí é feriado e todas as lojas de penhores estão fechadas. E um outro momento em que ele rouba a bolsa de uma mulher, ele tá tipo numa boate, ele pede uma bebida e aí ele vê que ele não tem dinheiro pra pagar a bebida que ele pediu, e aí tem uma mulher sentada do lado dele, tipo com um namorado ali, meio distraída, eles estão se beijando ali, e ele rouba a bolsa dela pra pegar o dinheiro de dentro, só que ele é pego, e aí ele acaba sendo expulso do bar e tal. E realmente é uma coisa meio tipo, olha o quanto ele decaiu, né? Ele tá até roubando dinheiro pra conseguir pagar a bebida dele, que eu acho que são pontos muito interessantes. Esses pontos eu acho que são muito bons no filme, assim. Eu tenho uns pontos que eu critiquei, mas eu acho que esses são muito bons. Tem bastante coisa boa no filme. Mas eu acho que é isso. Eu acho que realmente é um clássico, eu acho que é um filme bom, é um filme interessante. Eu não sei, de repente eu cheguei, porque é um filme muito famoso, de repente eu cheguei com uma expectativa de uma coisa maior do que era possível ser, eu não sei. Eu, tendo que ser sincero aqui, tenho que admitir que eu tava esperando algo que fosse um pouquinho melhor, e eu me decepcionei um pouquinho com o filme, mas eu ainda acho que é um bom filme, eu ainda acho que é um filme legal, é aí um grande clássico. Não consigo saber muito se eu manteria ele na lista, acho que sim pelo status de clássico, realmente por abordar um assunto diferente, eu acho que talvez por isso ele merece estar na lista. Tem que obviamente saber se não tem outros filmes aí que acabaram desprezados falando sobre o assunto talvez melhor. Difícil saber, sem ter assistido muitos outros filmes. Mas é isso, eu acho que foi um filme legal, é um filme famoso, então eu acredito que deve ter gente aí que já viu, então deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam desse filme, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês concordam ou não comigo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê em breve com mais um vídeo, até a próxima, valeu, até mais!